que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tanto chamei o valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem álcool ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Bom dia! Bom dia, Bom dia, Dai. Eu também, ó, Dai aí, ó, tá, acho que primeiro do que eu. A Conquest Calçados, que também entrou aí agora. Bom dia! Bom dia, bom dia. Bom dia! Esse louvor pra mim, assim, ó, gente, se você não ouviu ainda, Ele pare, é sarador. escuta, porque ele cura, ele é lindo demais. A mesa cura, né? A mesa cura. A mesa cura. E hoje, então, vamos ter cura. Cura a mesa. Uau! Amém, então vamos orar, né? Vamos orar. Paizinho, nos colocamos diante desse dia, Pai. Nos colocamos diante da mesa, Pai, para te chamar, Senhor. Deus, a mesa que é um lugar onde temos conexão contigo, Senhor, onde o Senhor nos visita, Pai. Não vamos fazer da mesa um lugar místico ou um altar de adoração acima na nossa casa, um altar extremo na nossa casa, mas sim um altar de adoração a Ti, Senhor. Que a gente senta à mesa e sinta a Sua presença, Senhor. Que a mesa seja um símbolo da Sua presença, pois Tu disse que aqui estaria o pão da presença. Então, que a gente possa chegar cada vez mais à mesa, Senhor. Abra o coração e a mente de cada pessoa que passar por esse devocional, Pai. Esse devocional é seu. E assim como na mesa, que a gente possa ser restaurado. Que a gente possa trazer a mesa para cada pessoa que passa por aqui, Jesus. Pois esse devocional é seu, Senhor. Consagramos a Ti nossas palavras, nosso caminho, nossa mesa, Senhor, para que seja feita a Sua vontade, para que a gente se alimente nesse momento, Pai, do pão da presença, para que nós sejamos saciados, Senhor, daquilo que vem de Ti. Paizinho, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Então vamos lá para Êxodo. Vamos para Êxodo. Êxodo 25. Capítulo 25, versículo 23. Na minha Bíblia diz assim: instruções sobre a mesa.
Claro que a gente vai falar sobre a mesa hoje, né? E quando a gente fala de mesa, tem muitas passagens que falam sobre a mesa, tá? Muitas. Mas ontem, quando o Senhor tocou no meu coração e disse assim, fala sobre a mesa, eu falei, eu preciso começar do início. A gente precisa começar do início. Por quê? Para que as pessoas entendam que a mesa, exatamente na altura que é. Hoje a gente tem padrões de mesa, mas a altura é a mesma. Né? É a mesma que vem lá, que foi o Senhor, foi o nosso Deus, que realmente instruiu Moisés e disse, eu quero uma mesa. E aí ele disse assim, instruções sobre a mesa. Êxodo 25, versículo 23. Faça também uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura, 67,5 centímetros de altura. Revista com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeite-a com a borda de 8 centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as aos 4 cantos, junto aos 4 pés. Prenda as argolas junto à borda para sustentar as varas que serão usadas para transportar a mesa. Faça essas varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Com elas, a mesa será carregada. Faça recipientes de ouro puro para a mesa. Tigelas, colheres, vasilhas e jarras, que serão usadas para as ofertas derramadas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. E essas foram as instruções de Deus para Moisés, para criar a primeira mesa da história. Gente, não é uma coisa... Vocês têm noção? Vamos parar e refletir um pouquinho. Tem noção de que Deus falou assim, ó, eu quero desta forma. Não foi assim um direcionamento que disse assim, olha, pega 4 madeiras, uma tampa e faz um negócio que vai se chamar mesa. Não. Ele falou, você vai pegar madeira de acácia, de 90 centímetros de comprimento. Tem que ter 45 centímetros de largura. Ele deu medidas exatas do que ele queria. Por quê? Se a gente for analisar, Moisés era arquiteto. Então o Senhor sabia, né? O Senhor já tinha preparado Moisés. E Moisés sabia do que ele estava falando. O Senhor já tinha preparado Bezalel, que foi quem criou era o ourives, né? Ele era o ourives dos egípcios lá, e depois foi quem ajudou Moisés a fazer a mesa. Então, assim, o Senhor já tinha preparado. Por quantos anos Moisés teve que ser o arquiteto do Egito? Construindo pirâmides, construindo aqueles monumentos egípcios, né? Para deuses egípcios. Por quantos anos Bezalel teve que ser o ourives dos egípcios? Construindo joias para os egípcios. Para chegar no momento certo, tá? Ontem à noite o Senhor falou comigo, o tempo é meu. Não adianta a gente ficar ansioso, não adianta a gente querer fazer com as mãos. O tempo é meu, o tempo é dele. Vai ser no tempo dele. E o tempo dele, quando ele entrar, quando ele chegar, vai ser transformador. Não é uma mudança que você consegue mudar de novo para o lugar. Não, é uma transformação que nunca mais volta. E ele é específico. Por isso que eu escolhi esse versículo exatamente por isso. Para você ver a exatidão de quando Deus fala com a gente. Ele não fala e te deixa no escuro. Não, ele é exato. E ele vai falar com você na sua linguagem. Deus sempre vai nos falar com nós de uma forma que a gente vai entender, né? Sempre. E a forma que ele vai falar contigo é diferente que é comigo, porque cada um ele sabe que tem
uma maneira de raciocínio, né? A gente não é um igual ao outro, a gente é totalmente diferente do outro, né? Assim. Mas Deus, ele é tão grandioso que ele sabe se comunicar com cada um dos seus filhos, sabe? Assim como a gente diz que Noé, foi Noé que fez a arca, foi, né? Eu confundo o nome desses homens. Exato. Ele deu a largura, a altura, como ele queria. Qual madeira? E eu acho tão interessante que Deus sempre vai nos dar uma, como é que se diz? Uma planta, né? Sabe planta de casa? Ele vai Exato. nos dar uma planta com exatidão da largura, do centímetro, da altura. Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito. E sabe que a gente vai falar sobre a mesa hoje, né? Mas eu achei tão interessante aqui que tem uma parte que diz que quando a mesa estava sendo construída, ele pediu para colocar argolas, né? Para que eu acredito que quando botar argola na mesa, a madeira ia passar e eles Passar como se fosse né? isso, Aquela madeira, aquela coisa que as isso argolas ele e eu acredito que essas pontas aqui que sobravam, eu fiquei imaginando, os homens talvez carregavam essa mesa de lugar para outra. Sim. Então, eu acredito que a mesa é um lugar tão principal, há uma conexão tão grande com o Pai, a cura na mesa, que essa mesa, Sim. ela era carregada aonde eles iam, porque ela precisava, porque ali era o quê? Era a comunhão, né? Vamos supor que hoje seria a comunhão em volta da mesa, a presença de Deus, o pão estava sobre a mesa, é o alimento que é Jesus estava sobre a mesa, né? Bom dia, Vanessa. Bom dia, Vanessa. O pão estava ali, o alimento, sabe? Presença. É o pão da presença. E olha que interessante, né? Porque hoje a nossa mesa, ela é um lugar abençoado, porque é onde o alimento, ela vem, o alimento tu prepara na cozinha e ele vem sobre a mesa, né? E entre uma conversa e outra, sempre sai uma cura, sempre sai uma restauração, porque Deus sempre esteve presente à mesa. Ele não fez uma mesa por simples dizer, eu construí só mais uma mesa, não. É para que todos nós, diferente, a gente tem uma mesa dentro do nosso lar. E ali no final ele fala, né? Coloque sobre a mesa os pães da presença de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. O tempo todo. E tem duas coisas que eu ainda quero falar sobre a mesa, mas eu tô aqui pensando por onde eu começo. Vamos lá. Já que a gente está falando sobre essa parte de cura, tem um estudo. Eu falo que os cientistas, eles comprovam Deus, né? Isso é maravilhoso. Tem um estudo científico que comprova que a grande massa, né, a grande maioria dos adolescentes que se perdem na adolescência por algum tipo de distúrbio, por algum tipo de vício, não tiveram uma infância sentada à mesa. Por quê? Porque na mesa, aqui, se você for olhar, você está a 90 centímetros, é o máximo que tu consegue estar da outra pessoa. Então, quando a gente está aqui na mesa, você está olhando para os olhos dos teus filhos, você está olhando para os olhos do teu marido, ou para as pessoas que estão à mesa com você. Então, você tem uma troca, né? Óbvio, vamos ressaltar, sem celular à mesa. Eu acredito que o óbvio precisa ser dito. Então, se você está ali, se você está no momento de comunhão, se o pão da presença, se Jesus está aqui na mesa, na comunhão com vocês, se você traz algo para a mesa que vai te tirar o foco, você não vai viver a presença. Então, sem celular à mesa, sem televisão quando sentar à mesa, né? E pelo menos no mínimo, gente, é mínimo do mínimo do mínimo, uma refeição à mesa. Isso vai gerar cura, porque vai gerar intimidade na família, sabe? Vai gerar conexão na família. E o alimento que vai ser preparado, ele não vai saciar só não vai nutrir o seu corpo, ele vai nutrir a sua alma. Porque toda vez que a gente coloca, que a gente tem uma intenção e prepara a mesa de uma forma intencional, a gente é curado. A gente gera
A gente gera intimidade, a gente gera confiança, né? O pão da presença é preparado. E ali ele diz assim, façam recipientes de ouro, ouro puro para a mesa. Colheres, tigelas, vasilhas, jarras. Deus não quer uma mesa de qualquer jeito. A tua mesa pode ser simplesmente de qualquer forma. A mesa ela é um local de intimidade, de presença. Então, prepare a sua mesa. Ame preparar a sua mesa. Sabe? Esteja realmente, tenha esse cuidado com a sua família. Tem algum... Eu deixei separado algumas coisas aqui que eu quero ler para vocês. Os benefícios de comer à mesa em família. Manutenção de relacionamento, tá? A refeição é o atrativo, porque sendo a mesa, ela nos aproxima de Deus. Traz redenção, né? Traz cura aos corações. Fortalece o senso de identidade, tá? Dos teus filhos. Fortalece através da mesa que você vai criar intimidade e identidade. Fortalece as relações entre família e também ministra os corações, porque é naquele momento que você vai realmente ver o que está acontecendo. Fortalece os laços afetivos. Muitas vezes você não tem tempo para olhar no olho do teu filho e perceber que algo está errado, né? Restaura a confiança. É através da mesa que a gente fecha negócios, é na mesa que a gente fecha negócios, é na mesa que a gente conversa, é na mesa que a gente libera a palavra. Então, assim, que tipo de relacionamento você está trazendo para sua mesa? Que tipo de pessoas você está trazendo para sua mesa? São aquelas pessoas que só falam mal da vida dos outros? E quando eu falo falar mal, é sentar na mesa para falar de outra pessoa. Não interessa se seja assim, nossa, você viu que lindo que aquela pessoa está fazendo, você viu a casa dela, você está falando de outra pessoa. E se você está nesse nível de energia, você não está olhando para você. Que tipo de conversas você tem tido à sua mesa? Que tipo de música tem regido as suas refeições? Através da música você está liberando o mundo espiritual. Através das suas palavras você está liberando o mundo espiritual. E qual é o acesso que você está permitindo para sua casa através da sua mesa? E a outra coisa que eu queria falar é exatamente nesse sentido de... Deus falou que ele queria ouro puro na mesa, porque é o local da presença. Mas o ouro, eu vejo que não é no sentido de preço, mas no sentido de valor, sabe? Ontem a gente estava conversando algumas coisas aqui em casa, e aí a gente perguntou para a Sofia, vamos ter tradições familiares? E a gente perguntou para ela qual é a tradição familiar que ela gostaria de ter. E uma das coisas que a gente sentiu foi a minha sogra, e a minha mãe e a minha sogra, né? Elas nos deram louças que vieram das minhas avós e das avós do meu marido. Então a gente tem uma herança familiar dentro da nossa casa. E aí a gente conversando ontem, a gente falou, Sofia, a gente vai continuar isso. Veio das avós, passou pelas mães, veio até mim e agora vai para minha filha. Então a gente decidiu criar essas tradições que muitas vezes vão se perdendo. De preparar uma mesa, de sentar. A gente sempre teve esse hábito aqui em casa, mas quantas pessoas já não têm mais esse hábito? E preparam a mesa de qualquer forma. E o Senhor falou, Ele quer valor. Porque é na mesa que está a presença de Jesus. Isso é bem interessante. Eu vejo assim, que ali fala do ouro, como a Mayara disse, se fala do valor. E eu acho tão interessante quando é falado daquilo que é colocado na mesa com valor, porque mais do que aquilo que vai ser colocado, como copo, talheres, pratos, é aqueles que vão se achegar à mesa. Esse é o valor. É o nosso valor. É o nosso valor de se sentar em família na mesa. Eu amo falar disso porque mesmo estava dando uma olhadinha ali no livro, né? Que eu tenho um livro sobre negócio da família ali, né? E eu acho muito interessante isso porque hoje em dia a gente trocou muito isso pelo decorrer dos
dias, do trabalho. A gente já trocou a mesa por padarias, por restaurantes, sabe? Pelo lanche. A praticidade de hoje em dia nos tirou do lugar onde é o colo da família, sabe? Que é a mesa. Aqui em casa, olha só, aqui em casa eu e o Márcio almoçamos todos os dias juntos. Mas o William já não consegue almoçar com nós todos os dias juntos devido ao horário dele. A gente tem isso na quinta-feira. Na quinta-feira é o dia que ele pode almoçar com nós, então almoça nós três. Mas o domingo para nós sabe? O domingo para nós precisamos estar reunidos na mesa. Porque, gente, é algo tão... Talvez vocês não tenham hábito ou comecem a ter, mas assim, ó, sai risadas, às vezes saem uns cutucões, sabe? Porque ali são curas. Exato. Sabe? Eu amo dizer para Alice assim, Alice, vamos arrumar a mesa? Vamos. E ela ama arrumar a mesa. Então, assim, ó, e hoje as pessoas perderam até isso de se sentar à mesa, não saber o que vai colocar na mesa. Gente, é o que tu tem, o importante é o que o teu momento com a sua família. E sabe por que se fala isso? Porque a gente passa o dia todo que um vai para lá, outro vai para cá, e aí tem que ter algum lugar na nossa casa onde vai nos aproximar para a gente saber como um outro tá, porque o nosso dia é tão corrido que a gente não sabe às vezes como um ou outro tá. E é nesse momento que a gente pergunta como é que tá, aí sai a conversa e tu já fica sabendo como tá o trabalho de um, como tá o outro, sabe? Como nós estamos, né? Qual é a preocupação, o que dá para fazer. Então, a mesa cura, cura, traz mais o relacionamento. Como é que eu posso dizer? Ele aquece, ele restaura nossos relacionamentos, sabe? Porque senão a gente não tem aonde sofá. Se você sentar no sofá, o que vai te distrair? A TV. Não, e você não está nesse círculo onde você consegue olhar os olhos das outras pessoas. Você vai estar direcionada para lá, não tá olhando para TV. Ou se tu tá num outro lugar, tá o quê? Tu pode cuidar. Se tu vê alguém, umas 3, 4 pessoas, cada um tá no seu celular e não sabe como a outra pessoa tá ali, o que a pessoa gostaria de falar, até ela mesma se entra naquele ritmo. Então, a mesa é um lugar acolhedor. É um lugar acolhedor. Onde tu pode preparar qualquer comida, onde tu pode preparar um prato, mas assim, ó, senta junto. Não é a comida. E esse saciar, ele começa na preparação, que já foi se perdendo. Na verdade, qual é a missão de Satanás? Destruir famílias. Então, ele vai vir de várias formas. Tirar a mesa, tirar a presença de Jesus, porque a mesa é o quê? O que Jesus fez antes de morrer? Foi para a mesa. Levou os dele para a mesa. Então, começou e terminou numa mesa. Sempre é uma mesa. Então, naquele momento, Satanás tirando a mesa, ele tira a presença de Jesus da casa. Se ele tirar o preparo da comida, ele tira esse amor de alimentar a alma. Vai se esfriando. E você não tem problema. É só, mas eu não gosto de fazer comida. Não, você só foi programada com isso. Você nasceu uma folha em branco. Não é que você não gosta, é que você não foi programada para isso. De alguma forma, Satanás entrou na tua mente e tirou isso de você. É a praticidade, sabe? É a praticidade de vir pronto, que tu não sabe nem como foi que foi preparado, mas também tudo bem se para você o mais prático é vir da rua, tudo bem. Sente-se à mesa. Coloque isso na mesa, sabe? Não tem tempo para cozinhar, tudo bem. Monta a mesa, bota uma toalha, seja lá o que for um prato, sente-se à mesa com seu marido, com seus filhos. Se for sozinha, sente-se sozinha e convide a Jesus. Convide a Jesus. Sabe? Independente da mesa estiver cheia ou não, ele tem que estar à mesa.
Exatamente. O pão. Curas vão acontecer a partir do momento que você sentar à mesa. E esse é o nosso convite para você hoje. Sente-se à mesa, sabe? Comece a trazer isso para sua vida. A mesa, ela libera cura. E a partir do momento que você começa a trabalhar isso, você vai ver muita coisa realmente. Sabe que eu, assim, ó, e às vezes a gente não precisa nem se sentar na mesa para se alimentar do alimento comida, como a gente está fazendo aqui, eu estou na minha mesa. Mas sabe que para mim é algo que eu amo fazer, é algo assim, para mim, eu não sei o que acontece, mas assim, é de eu pegar entre 5 e 5 e meia da tarde, eu me sentar na mesa e ler a palavra. Gente, para mim, assim, ó, eu não sei explicar. Para mim, assim, ó, eu sinto uma cura, uma paz, eu sinto a presença do Senhor, porque eu sei que é o lugar que chama para ter esse elo, esse relacionamento, sabe? A presença. E é o horário de viração, né? 5h30, 6 horas é o horário que Deus desce na Terra para visitar, né? Então é o horário de viração. Sim. É maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso. E que a gente fique nessa presença. Nessa E por presença. muitas vezes você permitiu que assuntos ruins fossem tratados na sua mesa, vai até a sua mesa agora, consagra ela, fala, Senhor, eu consagro a minha mesa a Ti. E a partir de hoje eu me comprometo a viver mais a mesa. Então, convida. Jesus não rejeita um convite para estar à mesa. Ele ama um convite. Então, convide ele para se sentar à mesa contigo. Prepare a mesa, sabe? É tão legal. Eu recebi uns feedbacks ontem de algumas mulheres dizendo assim, nossa, primeira coisa que eu fiz depois da palestra foi montar uma mesa. No outro dia, montei a mesa. O meu marido ficou encantado. Sabe? Uma coisa tão simples. E você muda tudo. Você restaura casamento, você restaura famílias, você se conecta com o teu filho só de montar a mesa. Sabe, quem está nos vendo agora, ou quem vai nos ver depois, faz uma mesa aí e nos marca. Faz um papelzinho e posta e nos marca. Nos conta como foi, qual é a experiência de fazer algo novo, sabe? De se sentar à mesa, de fazer algo na mesa, sabe? Simples, mas com tudo, assim, que é a presença do Senhor. Fale qual foi qual foi o que tu sentiu, sabe, de fazer isso, de preparar a mesa, ou se você já faz, né? O que é a importância de você fazer essa mesa, o que é importante para ti, se é acolhedor. Quem sabe tu foi uma pessoa que nunca se sentou à mesa desde criança e que isso te falta. Talvez é isso que não te aproxima da presença de Deus, que é a mesa. Sabe? Que às vezes são coisas que nos afastam por coisas que a gente não tinha costume, não tinha hábito. Exato. Mas sabe que isso é uma coisa que na minha casa, desde criança, sempre foi. Sempre. Tanto que até um dia eu contei aqui que às vezes quando dava temporal, a mãe colocava nós embaixo da mesa. Sabe? Então, pra mim, a mesa sempre foi muito presente na minha vida. E na minha casa também, sabe? Assim, tanto que a gente não tinha, o ano passado, a gente não almoçava na mesa. E tinha uma parede aqui, vou contar rapidinho. E chegou um tempo que aquilo começou a me agoniar. Eu disse, Deus, eu preciso usar a mesa. Eu não quero uma mesa para bonito, eu não quero uma mesa para decoração, eu quero uma mesa onde nós possa se sentar e podemos almoçar, e eu quero. E sabe que foi muito intrigante, porque enquanto eu não consegui tirar a parede para que nós tivéssemos esse acesso aqui, gente, vocês não têm noção. E assim, ó, é maravilhoso tomar café da manhã na mesa, é maravilhoso almoçar, jantar, se sentar, porque às vezes chega alguém aqui, a gente puxa as cadeiras e já fica em volta da mesa, sabe? Em casa, então, para mim, chegou, você senta no mesa. Sabe? E assim, então, às vezes a gente não tem esse hábito de se sentar à mesa. Eu posso fazer. Eu até gosto, às vezes, sabe?
de fazer algo e se sentar ali no sofá, sabe? Também pode. Mas Sim, assim, mas que não seja hábito, ali. né? É. Não quer dizer que você não pode, é o tal do equilíbrio, gente. Nunca é Isso. extremo aquilo que a gente fala. Uhum. Sempre no equilíbrio. Não quer dizer que você não pode, mas tenha o hábito da mesa. Isso é muito bom. Amém. Vamos orar? Vamos orar, vamos orar. Amado Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor Deus, por mais um dia que o Senhor está nos concedendo, por mais esse devocional. Obrigada, Jesus, por estar com nós à mesa, Jesus. Ah, Deus, obrigado, Deus, que o Senhor está nos chamando, Senhor, para esse relacionamento mais justo, mais apertado, Senhor Deus, contigo em volta à mesa, Senhor. Que famílias, Senhor Deus, sejam restauradas, Senhor, e possam, Senhor Deus, se beneficiar desse amor que há à mesa, Senhor. Ah, Deus, que a tua presença, Senhor Deus, continue grandiosamente junto com nós, Senhor, em toda a nossa casa, mas principalmente, Senhor Deus, à mesa. Ah, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando, Deus, a casa de cada um. Senhor Deus, que não falte o alimento, Pai, para essa casa, Senhor. Que não falte, Senhor Deus, o amor, a restituição, que o Senhor venha trazer, Senhor. E aproxime, Senhor Deus, cada família, Senhor Deus, de Ti, em volta à mesa, Senhor. Que haja conversas, que haja, Senhor Deus, troca de experiência, Senhor Deus. Ah, Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque hoje nós entendemos, Senhor Deus, aonde é que nós devemos estar, nem que seja uma ou duas vezes por semana, Deus, mas estar juntos à mesa, Senhor. Obrigado, Jesus, porque Tu és o nosso pão da vida e que o Senhor sempre esteja junto a nós, Senhor. Te damos graças, Senhor, fica com cada uma de nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, 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 amém. amém. E amanhã a gente volta com mais um devocional. Sim, até amanhã. Beijo. Beijo!